33 em diante. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, por tua presença neste lugar. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem olhado para cada um de nós. O Senhor tem estado ao nosso lado, ó Deus. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Em nenhum momento, ó Pai, o Senhor virou as costas para nós. E agora nós pedimos, ó Deus, a revelação da tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite está aqui no versículo que nós lemos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, quando o Senhor ele tomou a decisão, e a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Só para você entender que tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, em primeiro lugar, aconteceu na eternidade, para que depois viesse a se concretizar. Tudo que o Senhor Jesus idealizou e realizou foi antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ter existido, o plano de Deus para a minha e para a sua vida já existia. O projeto de Deus já estava traçado, o plano de Deus estava já encaminhado. Só que nós entendemos, de acordo com a nossa mente, do ponto de vista histórico, de todas as histórias que nós temos que chegou até nós através da palavra, através da Bíblia, só que tudo isso já havia acontecido na eternidade. Nós estamos falando aqui de um Deus
nós somos muito pequenos perto de Deus. Nós somos como um grãozinho de areia. Ele é infinito, ele é gigantesco. Outra pergunta no versículo 34: ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que chegou diante de Deus para dar um conselho para Deus? Para dizer: olha, Deus, faça isso e não faça aquilo. Olha, Deus, faça tal coisa e não faça tal coisa. Ninguém pode chegar perto deste Deus, porque esse Deus é infinito. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus está sentado sobre o alto e sublime trono, e ele só faz aquilo que lhe apraz, ele só faz aquilo que lhe dá vontade. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Não tem como nós entendermos a intenção de Deus. Não tem como nós entendermos às vezes os propósitos de Deus. Mas nós podemos seguir o propósito de Deus. Nós podemos seguir a orientação de Deus. Nós podemos seguir a palavra de Deus. O meu convite para você nessa noite é para que você persista com este Deus. É para que você persista buscando este Deus. Ainda que nós não tenhamos uma imagem de Deus, ainda que nós não tenhamos uma representação física deste Deus corpóreo aqui, mas nós sabemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando você, em Espírito, na sua consciência, você fala com este Deus, você também ouve a voz desse Deus. Abraão viveu isso. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus, e Abraão seguiu a voz de Deus para uma terra que ele não sabia o endereço, mas ele foi, ele obedeceu. Por isso Abraão é considerado o pai da fé. Irmãos, Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a obedecer a sua voz, que estão dispostas a obedecer a sua instrução, que estão dispostas a obedecer aquilo que Ele tem para a vida delas. Irmãos, nós temos tantos planos, nós temos tantas vontades, tantos desejos, mas hoje vamos entender algo: os planos de Deus são maiores para a nossa vida, os projetos de Deus são maiores para a nossa vida. Então, numa discussão com Deus, nós já perdemos. Na nossa vontade de querer fazer as coisas do nosso jeito, nós já perdemos. Então, irmãos, é mais fácil nós nos curvarmos, nós nos ajoelharmos e dizermos aquilo que todo joelho se dobrará, e aquilo que toda língua confessará: que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é que é o guia da nossa vida. Jesus Cristo que é o nosso instrutor. Então, irmãos, nós precisamos nos render a Ele, como Ele nos ensinou a orar, o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita nos céus. Irmãos, esta é a melhor oração que nós podemos fazer. Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na minha casa, seja feita a vontade do Senhor no meu trabalho, seja feita a vontade do Senhor em tudo aquilo que eu fizer, porque eu sei, como diz aqui o versículo 34, porque ninguém compreende o teu intento, ninguém compreende os teus caminhos, ninguém entende o que o Senhor quer, mas eu estou disposto a seguir a tua vontade. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu estou disposto a abrir mão do que quer que for, para te seguir, para te servir, para viver para ti. Essa disposição, meus irmãos, ela não pode ser uma disposição pela metade, mas o Senhor quer você por inteiro. Antes da palavra nós cantamos: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Sabe por quê? A canção diz que o Senhor Jesus, Ele foi servo de todos os irmãos. Ele é um exemplo para a nossa vida. Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Jesus, Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso ar que nós respiramos. Ele é esse corpo que nós habitamos nele. Ele é
Ele não é o centro. Quando Jesus não é o tudo, nós tomamos decisões e nós fazemos as coisas e tudo na nossa vida parece que não dá certo. Sabe por quê? Porque não é plano de Deus, porque não é projeto de Deus, porque não é da vontade de Deus. Quantas decisões você tomou e depois você viu que não era da vontade de Deus? Quantas decisões equivocadas, quantos conceitos errados na vida? Mas hoje nós estamos diante da presença de Jesus. Nós estamos diante da presença do Senhor. O que nós temos que fazer? Colocar este Deus que é infinito, que nós estamos falando aqui, esse Deus que ninguém pode chegar perto, esse Deus que é tudo, esse Deus que é gigante. Nós nos colocamos diante dele e dizemos: Senhor, seja tudo em mim, seja tudo na minha vida, seja tudo no meu lar, seja tudo na minha casa, seja tudo aonde eu for, que o Senhor possa ser o centro da minha vida, que o Senhor possa ser tudo na minha vida. Ou quem deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? Quem é que pode dizer isso de Deus? Senhor, eu te dei algo e eu preciso ser recompensado, eu preciso receber algo em troca. Irmãos, ninguém consegue trocar com Deus. Ninguém consegue dizer: Senhor, eu estou fazendo isso, aquilo, outro, e eu quero que o Senhor me recompense. Olha o que o apóstolo disse: quem lhe deu primeiro, quem deu alguma coisa primeiro a Deus, para que lhe seja recompensado, para que depois você possa chegar diante de Deus e cobrá-lo, chegar diante de Deus e exigir de Deus. Irmãos, existe uma filosofia de muitas pessoas que dizem que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, que Deus é obrigado a fazer isso, Deus é obrigado a fazer aquilo. Eu estou aqui para te dizer a verdade: Deus não é obrigado a nada, Ele só faz aquilo que Ele quer fazer. Ele só faz aquilo que lhe dá vontade, Ele só faz aquilo que Ele deseja no seu coração. Muitas vezes o próprio Deus mudou de ideia, mas Ele mudou de ideia porque Ele faz aquilo que Ele quer. Aí ele foi lá, Ezequias orou e falou: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz pelo Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus mandou o mesmo profeta voltar e dizer que Deus mudou de ideia. Então, meus irmãos, Deus ele pode sim mudar de ideia, Deus ele pode sim mudar o desígnio dele da forma que ele quiser, através talvez de uma oração, através de uma petição, mas ele só vai fazer aquilo que ele quer. Ninguém tem o poder de exigir nada desse Deus, ninguém tem o poder de brigar com esse Deus, ninguém é pai para esse Deus, ninguém chega nem a 1 centímetro desse Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único e verdadeiro Deus, e fora dele não há salvação. Isso mostra, meus irmãos, que nós temos que ter humildade na nossa oração, nós temos que ter humildade na nossa busca, nós temos que chegar diante dele. Ele é o Senhor, nós somos os servos, nós temos que aprender a orar. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Não, irmão, nós temos que chegar diante de Deus com humildade e dizer: Senhor, eu tenho tantos pedidos, eu tenho tantas súplicas a fazer, mas eu estou aqui rendido aos teus pés. Seja tudo em mim, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, o Senhor nos abençoa. Por favor, me ajude a pregar essa noite. Diga para 4 pessoas: quando você se rende à vontade de Deus, Deus te abençoa. Quando você se rende à vontade de Deus, Deus te abençoa. A primeira pessoa. Quando você se rende à vontade de Deus, Deus te abençoa. A segunda pessoa. Quando você se rende à vontade de Deus, Deus te abençoa. A terceira pessoa. Igreja, quando nós nos rendemos à soberana vontade
Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, por que é que eu tenho que fazer tudo para Deus? Por que é que eu tenho que fazer tudo tendo Deus como centro? Por que é que eu tenho que pedir tudo na vontade de Deus? Por que eu tenho que viver segundo a vontade de Deus? Por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu poderia dizer porque dele, por ele e para ele é este púlpito aqui, ó, de madeira. Porque dele, por ele e para ele é este microfone. Porque dele, por ele e para ele é este corpo que eu estou vivendo nele. Porque dele, por ele e para ele são esses bancos que vocês estão assentados neles agora. Porque dele, por ele e para ele é tudo, são todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. E a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é ele? Ele é Jesus, o Filho unigênito de Deus, aquele que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, porque você conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado de Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nome da tribo de Judá e a raiz de Davi. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio das igrejas. Ele opera em todo o universo, em toda a humanidade. Ele é o Todo-Poderoso, igreja. Então quem ele é? Ele é o centro. Ele é o tudo. Ele é o tudo. Quando você coloca Jesus assim, quando você coloca Deus assim na sua vida, você entende as maravilhas de Deus de uma outra perspectiva, porque você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo do lado de fora, você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, mas você, por intermédio de Cristo, você visualiza o que Deus está fazendo no seu ser interior, o que Deus está fazendo na sua mente, o que Deus está fazendo dentro de você e para onde Deus está te levando, que é para a eternidade. Tudo que nós estamos pedindo, tudo que nós estamos falando é para a glória dele, tudo é para a glória de Jesus, tudo é para a exaltação do nome de Jesus, tudo é para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu vou ler novamente um novo entendimento agora. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No dia que você fizer de Jesus o centro da sua vida, o tudo da sua vida, se prepare, porque o Senhor há de revelar coisas grandes a você. Porque você vai viver no mundo natural, vivendo o sobrenatural. Você vai entrar no sobrenatural, ainda vivendo neste corpo material, porque vai se confundir em você o sobrenatural com o natural, vai se confundir em você a natureza que é espírito com a natureza que é carne. Você vai se fundir com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus vai se fundir com você,
provavelmente muitas pessoas vão morrer sem ter compreendido nada do que eu falei aqui agora. Muitas pessoas vão passar por essa vida sem entender que elas estão em Cristo e Cristo está nelas. E que este Deus tão profundo, este Deus tão poderoso, este Deus tão grande, Ele se fez acessível a mim e Ele se fez acessível a você na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sabe, Ele liga você a este Deus infinito, Ele conduz você a este Deus infinito. E tem muitas pessoas que querem ficar só no raso das coisas de Deus. Tem muitas pessoas que querem só aquilo que é perecível, aquilo que tem dia, mês e hora, aquilo que tem hora para começar, hora para acabar, aquilo que tem um dia marcado. Mas existem aqueles que dizem: Senhor, eu quero viver na perspectiva da eternidade, eu quero viver nas profundezas do teu conhecimento, eu quero viver nas profundezas da tua ciência, eu quero que o sobrenatural se misture com o natural, e eu quero que o natural se misture com o sobrenatural. Isso aconteceu no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, onde o Senhor Jesus Cristo ele foi transformado num corpo glorificado, e de repente aquilo se iluminou, e os discípulos viram, e veio uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, e de repente sumiu tudo, apagou tudo, e eles voltaram ao ambiente natural. O sobrenatural se manifestou, mas depois o corpo de Jesus voltou a ser como o corpo daquelas pessoas. E os apóstolos, os três, Pedro, Tiago e João, ficaram assustados e diziam: como é que pode ter acontecido isso? De repente uma luz, de repente uma glória, e agora sumiu tudo. É assim, irmão. É o sobrenatural no natural, é o natural no sobrenatural. Cristo, Ele proporciona isso na nossa vida, até o grande dia onde aquilo que é natural vai acabar e só vai ficar aquilo que é o sobrenatural. O convite que eu tenho feito a vocês, quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo, é este: entre no sobrenatural, entre naquilo que é espiritual, seja um ser da eternidade, seja uma pessoa que vê Deus na perspectiva da eternidade, porque tudo aqui é passageiro, mas tudo que Deus coloca dentro de você vai para a eternidade. Jesus, irmãos, quando Ele vira o céu, quando Ele vira o tudo, você se tranquiliza, a paz reina no seu coração. Você se torna um ser completamente satisfeito, completamente completo diante de Deus. Não falta nada para você, independente de qualquer coisa. O Senhor é tudo o que você precisa. Quanto você recebe a palavra de Deus assim? Por favor, coloque assim as duas mãos à altura do teu coração e feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Ou reflita um momento sobre esta canção. Reflita sobre o que Deus quer fazer na tua vida. Reflita sobre a obra de Deus no teu coração. Dá glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, entra nos corações.